Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, volume 5, capítulo 7, Bombaim, 20 de março de 1974. Os discípulos e membros vitalícios da ISKCON continuaram a debater com Srila Prabhupada a maneira de como confrontar a recusa do comissário de polícia de conceder permissão à ISKCON para construir um templo na terra Hare Krishna. Por ironia, a propriedade da ISKCON era limitada de um lado por uma grande sala de cinema e todas as noites, tanto antes quanto depois do filme, formava-se uma longa fila de carros. As buzinas e as centenas de pedestres andando de um lado para outro criavam muito barulho e congestionamento. Se a vizinhança e o governo podiam tolerar o cinema, como podiam então impunemente chamar os incômodos os Kirtans de Krishna? Embora se voltasse para o caso específico da permissão governamental, Srila Prabhupada também pregava sobre o princípio mais importante de como o governo na Kali Yuga restringe a vida religiosa. A política do governo, disse ele, é que a religião é o ópio do povo. Eles acham que religião é um mero sentimentalismo. Querem abrir matadouros e matar essas impertinentes vacas ociosas. Eles tiram a conclusão de que a religião não tem valor algum. Portanto, tomam a decisão de não encorajar a construção desses templos e a realização deste bhajana. Do ponto de vista deles, isto é inútil. Alguns dos amigos de Prabhupada residentes em Bombaim sugeriram que ele trabalhasse por intermédio do partido político Jan Sangh, que apoiava o hinduísmo, e assim formasse uma forte coalizão política. Mas Srila Prabhupada estava mais preocupado em utilizar essa oportunidade para pregar. Sugiro que façamos uma propaganda vigorosa, disse ele. Organizem reuniões em grandes salões, de modo que o público possa ao menos compreender que esse movimento é muito importante. Anunciem que falaremos sobre diferentes assuntos, então eu virei e falarei. Apontem como presidente desta reunião um cavalheiro cortês, influam a opinião pública de modo que as pessoas venham e assinem. Sim, aqui deve haver um templo. Provaremos através da evidência dos Shastras. Como afirma o Bhagavad Gita, Chaturvida Bhajantemam Jana Sukirtinorjuna. Essa palavra bhajana, derivada de bhajante, é utilizada com referência aos homens muito piedosos, sukritina. O tipo oposto de homem é duskritina, ou canalha. Assim, bhajana é para homem piedoso, como recomendado no Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita é tido em grande estima mundo afora. E ainda assim ele acusou o bhajana de incomodativo. Que patife ignorante! Temos de tornar claro que bhajana é muito importante. Bhagavad Gita destina a solucionar todos os problemas materiais. Mas as pessoas da Índia não o estão aceitando. Meus discípulos também podem falar e dizer, por favor, venham conosco. Somos estrangeiros, mas sabemos que Krishna não é a favor disso ou daquilo. Então, por que vocês indianos estão carentes? Aceitem sua cultura, aceitamos Krishna. E Krishna diz que com o simples Kirtana livramos-nos de toda contaminação. Logo, por que não se unem a nós? Que há de errado nisso? Está afirmado em seu Shastra e adotamo-lo. E estamos nos sentindo melhor. Assim, por que vocês, jovens e educados cavalheiros, são tão indiferentes? Deve-se fazer essa espécie de propaganda. Srila Prabhupada abandonara a ideia de fazer agitação política direta, mas continuou a falar contra a decisão do comissário de polícia
e a deliberar quanto à forma de sobrepujá-la. Ele considerou o assunto de todos os ângulos possíveis, os prós e os contras. A certa altura ele disse que se eles não conseguissem sanção para construir um templo, então deveriam construir um hotel. Estou tentando conseguir ascensão, disse ele. Caso vocês não deem permissão, então construiremos um hotel. Construir um hotel na frente e um templo nos fundos, sugeriu Tamal Krishna. Sim, replicou Prabhupada, e continuou a instruir seus homens sobre como lidar com os fatores oponentes. Assim como ocorreu a luta para adquirir a terra, a luta atual também ameaçava tornar-se uma longa batalha legal. Contudo, Prabhupada permanecia sempre transcendental, mesmo quando lutava. E mantinha suas atividades normais em Bombaim, desfrutando do ameno clima tropical. Embora ISKCON possuísse um grande número de prédios de condomínio na terra de Jurro, os devotos viram-se impossibilidade de utilizar sequer um deles, já que todos estavam ocupados. Recentemente, porém, quando os inquilinos desocuparam um dos apartamentos, os devotos prepararam-no para Prabhupada. Era um local modesto, 2 pequenos quartos com uma cozinha diminuta, mas agora, pela primeira vez, Prabhupada tinha sua própria residência na terra Hare Krishna. Prabhupada gostava de sentar-se na estreita varanda do lado de fora de seu apartamento e tomar sua massagem ao sol. Estudando a terra de Jurro, com seus muitos coqueiros altos, suas longas folhas sendo agradavelmente açoitadas pela brisa, Prabhupada disse que a terra Hare Krishna era um paraíso. Os devotos eram felizes. Certo dia, durante a sua massagem, Prabhupada percebeu que os empreiteiros aos quais se permitira vir pegar cocos por um preço estabelecido, também estavam arrancando as folhas para vender no mercado. Prabhupada deu um pulo e, já de pé, chamou da varanda. Chaitya Guru! Prontamente o devoto encarregado da administração do terreno apareceu perante Prabhupada. Não posso fechar meus olhos, disse Prabhupada. Não há ninguém mais para ver essas coisas. Vocês estão sendo enganados. Todas as manhãs, vários cavalheiros indianos acompanhavam Prabhupada enquanto ele caminhava ao longo da praia de Jurro. Sempre que Prabhupada criticava aqueles que eram tidos como grandes políticos e líderes espirituais da Índia, expondo quão pouco eles compreendiam o Bhagavad Gita, esses homens ficavam perturbados. Do mesmo modo, os discípulos de Prabhupada ficavam perturbados ao ouvir esses homens contrapondo-se a Prabhupada. Certo dia, quando Prabhupada criticou um cotadíssimo herói, um determinado doutor refutou, criticando a afirmação de Prabhupada de que a verdade absoluta era Krishna, a suprema personalidade de Deus. O doutor e outros alegavam que a verdade absoluta era muitas coisas e que, em última análise, tudo era um. Os devotos mal puderam se conter, mas ainda assim Prabhupada sempre tratava esses homens como seus amigos. Entretanto, na madrugada do dia seguinte, Prabhupada em seu quarto disse a seus discípulos que esses homens na realidade eram Mayavadis. Agora teremos um programa, disse ele, no qual caminharemos na praia, mas apenas cantaremos Hare Krishna. Caso eles queiram conversar, simplesmente cantaremos, e todos nós apenas cantaremos, se eles desejarem poderão caminhar conosco. Prabhupada disse a um devoto, eles ficarão inquietos se fizermos isso. Mesmo que eles não cantem, disse Prabhupada, basta que eles fiquem ouvindo, e só com isso beneficiar-se-ão. A filosofia Mayavada é muito perigosa. Sri Chaitanya Mahaprabhu dizia que quem quer que a ouça está condenado. Um devoto perguntou por que um Mayavadi se fazia passar por Krishna Bhakta. Prabhupada disse que eles fazem isso para conseguir recepção popular por serem liberais com todos. Mas se uma mulher diz que é muito liberal e aceita qualquer homem, pode ser que isso pareça uma proposta liberal, mas não é boa. Durante a caminhada,
Leremos o livro de Krishna, disse Prabhupada. Estou caminhando com meus discípulos. Se esses homens quiserem, podem acompanhar e ouvir. Mas caso queiram fazer pergunta, devem aceitar a resposta do Guru sem contrapor-se a ele. Não é isso mesmo? Na manhã seguinte, apesar de os desafiadores costumeiros não estarem participando da caminhada, Prabhupada mandou Giriraja ler alto o livro de Krishna. De repente, Prabhupada avistou o grupo familiar de especuladores aproximando-se na direção oposta. Mas à medida que estavam mais perto, propositadamente, desviaram-se do caminho de modo a evitar Prabhupada. Entretanto, um deles aproximou-se e, representando o grupo inteiro, informou a Prabhupada que eles não mais iriam caminhar com ele. Eles reuniram-se e decidiram que suas conversas com ele criavam demasiadas discussões e críticas. A Índia tem muitos santos, acrescentou o homem. Sou um policial, disse Prabhupada, e tenho de pegar o ladrão. Após alguns dias, o mesmo grupo reuniu-se a Prabhupada em sua caminhada. E as discussões continuaram como antes. Alguns dos discípulos de Prabhupada ficaram perturbados, mas Prabhupada estava contente. E como um irmão mais velho, corrigia seus amigos, ensinando-lhe pura consciência de Krishna. Prabhupada tomava de jejum de frutas e nozes. Por volta das 11 da manhã, ele, de Gamcha, sentava-se na varanda enquanto seu servo o massageava com óleo de mostarda. Durante a massagem, Prabhupada frequentemente falava com alguns de seus devotos de Bombaim, dando-lhe as necessárias instruções. Depois do almoço, ele descansava 1 ou 2 horas e, ao levantar-se, tomava um copo de água de coco ou um caldo de cana frescos. De noite, ele reunia-se aos convidados e então, por volta das 10 horas, descansava. À 1 da manhã, levantava-se e sentava-se em sua escrivaninha, onde ficava sob uma tela de mosquito, a qual lembrava uma tenda, e ditava suas traduções e significados do Chaitanya Charitamrita, até a chegar a hora de sua caminhada matinal. Várias vezes ao dia, Prabhupada mandava chamar Giriraja e outros dirigentes de Bombaim para consultar sobre a mais recente estratégia de como conseguir permissão de construir o templo. Quando os amigos de Prabhupada residentes de Bombaim visitavam-no, frequentemente encontravam-no no terraço do condomínio, sentado em lençóis de algodão branco e recostado em almofadões brancos, pregando a filosofia de Bhagavad Gita durante aquela hora. Ele solicitava suas visitas para ajudá-lo a estabelecer solidamente a consciência de Krishna em Bombaim. Certo dia, durante a massagem, Prabhupada confidenciou a seu servo: na minha idade, a maioria dos homens aposenta-se. Não quero mais administrar, só desejo escrever um pouco. Prabhupada perguntou se havia algum lugar no mundo em que ele pudesse ficar por 6 meses. Um lugar onde ele estaria completamente só, onde ninguém viria perturbá-lo e onde ele não receberia nenhuma correspondência. O devoto de Prabhupada sugeriu Teherã. Prabhupada analisou isso, então pensou em Nova Vrindavana. Ele falou sobre Mahatma Gandhi, que nem sequer podia dormir à noite, pois as pessoas vinham procurando, muito embora ele viajasse incógnito. Naquele mesmo dia chegou de Paris uma carta de Bhagavan convidando Prabhupada a viajar por seus centros da ISKCON na Europa. Imediatamente Prabhupada ficou animado com esse convite. Ele disse que iria. Mas hoje mesmo, disse seu servo, o senhor desejava partir e ficar sozinho? Prabhupada riu. Isso não me será possível nesta vida. É melhor que eu fique viajando e morra no campo de batalha. Para um guerreiro é glorioso morrer no campo de batalha, concorda? Viajar ao redor do mundo 1 ou 2 vezes por ano tornara-se a rotina de Prabhupada. Aos hindus não se lhe permite atravessar o oceano, mas o Senhor envia os seus devotos para pregar em outros continentes.
O preceito de que os hindus não cruzassem o oceano era para impedi-los de deixar a piedosa terra da Índia, uma vez que tantos indianos abandonaram sua cultura ao irem ao exterior. Quando Prabhupada ainda era uma criancinha, um de seus tios sugerira que um dia ele fosse a Londres e se tornasse um advogado, mas o pai de Prabhupada não concordara. Ele não queria que seu filho se expusesse aos hábitos pecaminosos do Ocidente. Anos mais tarde, Prabhupada fora realmente a Londres como pregador para mudar os hábitos dos pecadores. Por essa razão, o Vaishnava deve viajar. Logo antes de partir para sua excursão na Europa, Prabhupada explicou para vários devotos em seu quarto que eles deveriam viajar e pregar. Disse que deveriam assim proceder enquanto eram jovens, e então quando fossem velhos e estivessem maduros na consciência de Krishna, poderiam ir para Mayapur, retirar-se e simplesmente cantar Hare Krishna. É claro que quanto a mim, acrescentou Prabhupada, não sou tão maduro. Os devotos ficaram calados por um momento, mas então um arriscou. Mas, Srila Prabhupada, se o senhor diz que não é maduro, então como poderemos sequer pensar que somos velhos ou maduros o suficiente para retirarmos-nos? Prabhupada sorriu e disse que eram eles que teriam de tomar essa decisão sozinhos. Mas ele não era bastante maduro. Tamal Krishna Goswami disse, então nós também jamais ficaremos tão maduros a ponto de podermos nos retirar. 18 de abril. Antes de ir para a Europa, Prabhupada respondeu a um convite de seus devotos do sul da Índia para durante 3 dias comparecer a um festival de Pandal em Hyderabad. Entretanto, bastou que ele chegasse ao aeroporto de Hyderabad para um grupo de repórteres pedir-lhe que participasse de uma entrevista coletiva. Prabhupada consentiu e um repórter começou com uma questão filosófica técnica, indagando se a filosofia de Prabhupada era Dvaita ou Dvaita. O sul da Índia era tão calcado no antigo debate filosófico entre os Vaishnavas e os Shankaristas, que aqui um simples repórter estava preocupado com filosofias comparativas. Prabhupada não deu importância à pergunta. De que adianta discutir tais coisas se alguém é Dvaita ou Advaita? Desafiou ele. Krishna diz que Anad Bhavanti Bhutani. Ana significa cereais. Às pessoas faltam-lhes cereais. Os cereais são produzidos pelas chuvas e as chuvas do sacrifício. Logo realizaremos sacrifícios. Devemos dividir a sociedade em 4 ordens. Talvez você seja Dvaita ou Advaita, mas sempre precisará de cereais. O secretário de Prabhupada escreveu a Bhagavan em Paris, mantendo-o informado da localização e do programa de Prabhupada. Você pode contatar-nos aqui até 29 ou 30 de abril, após o que estaremos de volta a Bombaim. Sua ideia de realizar festivais parece boa. Aqui eles fizeram um pandal de 3 dias. Na noite passada vieram cerca de 1000 pessoas, que se sentaram muito silenciosamente durante toda a palestra, então empurraram-se para receber as bênçãos de Srila Prabhupada. Os devotos puseram sobre o palco as deidades uma vyasasana e montes de prasada para os convidados. 25 de abril. De Hyderabad, Srila Prabhupada voou para Tirupati. Ali na montanhosa Tirumala ergue-se o templo mais rico da Índia, onde reside a deidade de Vishnu, conhecida como Balaji. Foi com muito respeito que os dirigentes do templo recepcionaram Srila Prabhupada e seu grupo, providenciando-lhe 2 cabanas ao lado da montanha. De acordo com o esquema do templo, as pessoas geralmente têm que esperar uma longa fila para poder ver a deidade, uma vez que 15.000 pessoas entram no templo diariamente, e elas só têm direito a um ligeiro darshana. De um modo geral, os não-hindus não têm acesso, mas Srila Prabhupada e seus discípulos tiveram a honra especial de receber um darshana privativo de Balaji.
A deidade estava entronizada ao final de um longo santuário interno, cuja entrada era guardada por duas grandes imagens de Jaya e Vijaya, os porteiros de Vaikunta. A única luz do santuário interno vinha de tochas flamejantes afixadas nas paredes ou seguradas pelos pujaris. Ao aproximarem-se da deidade no saguão, tradicionalmente muitos peregrinos exclamavam Govinda. Mas ao entrar, Prabhupada cantava Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Mais tarde, em sua cabana, Prabhupada comentou que o fato de milhões de pessoas ir ver Balaji era uma prova de que, a despeito da propaganda do governo, as massas ainda sentiam-se atraídas por Deus. Embora a maioria das pessoas talvez recorressem ao Senhor para aliviar do sofrimento material ou para conseguir dinheiro, contudo, ainda assim elas exclamavam o santo nome Govinda. Um devoto perguntou a Prabhupada por que a deidade chamava-se Balaji. Balaji, disse Prabhupada, significa criança. Krishna como um vaqueirinho e não sob seu aspecto em Vaikunta. Prabhupada alegrou-se em ficar na cabana e tomar a praçada da deidade. Sugeriu que em Nova Vrindavana se construíssem cabanas como esta e que ISKCON edificasse templos como o templo de Balaji, com sua cúpula de ouro, instalações amplas para receber visitantes. Certo dia, um funcionário do templo de Tirupati, enquanto visitava Prabhupada, mencionou que a coleta deles era de cerca de 40 lakhas de rúpias por mês. Prabhupada indagou como era aplicada a renda do templo. Quando o sacerdote deixou claro que a maior parte do dinheiro ia para a reforma dos prédios, Prabhupada replicou que reformar o templo era bom, mas propagar a mensagem de Krishna por todo o mundo era melhor. Balaji é Krishna, disse Prabhupada, deve-se propagar sua mensagem. Ele desceu como Chaitanya Mahaprabhu para ensinar-nos. Prabhupada contou ao sacerdote como havia tantas igrejas antigas em Londres que não estavam sendo utilizadas. Como se manterá o espírito de templo sem pregação? Perguntou Prabhupada. Então, jactancioso, o sacerdote disse que eles estavam construindo outro templo, instalando o Panchopasana, 5 deidades que o impersonalista Shankaracharya recomendou para serem adoradas. Prabhupada ficou surpresa. Seu líder era Manuja, disse ele jamais recomendou o Panchopasana. Durante os 2 dias em que ficou em Tirupati, Prabhupada ia 3 ou 4 vezes ao dia ver a deidade de Balaji. E sempre que ele ia, os pujaris tiravam do santuário interno todos os outros visitantes e permitiam-lhe um darshana privado por tanto tempo quanto ele quisesse, postado à luz das tochas perante a mística forma de Balaji decorada de joias. Bombaim, 29 de abril. Embora Prabhupada estivesse partindo para Roma, em poucos dias, ele agora deparava com um problema administrativo de seus projetos indianos. Tamal Krishna Goswami estava pedindo a Prabhupada que lhe permitisse ir para os Estados Unidos após 4 anos de administração na Índia. Ele estava desejoso de tentar outra espécie de pregação. Seu amigo e irmão espiritual Vishnujana Swami satisfizera Prabhupada ao viajar em seu ônibus itinerante pelos Estados Unidos e convencer a Tamal Krishna de que esta era a pregação mais oportuna. Srila Prabhupada, embora com relutância, aceitara a proposta. De certo, seria bom para a pregação nos Estados Unidos, seria bom para Tamal Krishna. Mas que dizer da Índia? Mais uma vez, Prabhupada defrontava com o fato de que ele próprio era o único dirigente para ISKCON na Índia. Cuidadosamente, ele revisou um relatório recente das contas e despesas de Mayapur.
atento para que todo o dinheiro fosse empregado muito cautelosamente e gasto com o exato propósito a que se destinava, ele escreveu a Jayapataka Swami: deve-se gastar o dinheiro para a terra na aquisição de terras. Se eu enviar dinheiro para a construção de uma cozinha, deve-se gastá-lo nisto. Também, se você adquire terra, deve-se utilizá-la apropriadamente. E se você produzir realmente alguns cereais e verduras, então por que falar em mais dinheiro para manutenção? Para manutenção necessitamos de 100 rúpias por cabeça, sem incorrermos no risco de adquirir terras e cultivar a mesma. Vejo que no momento só existem 20 homens por aí, logo é necessário um máximo de 2.000 rúpias para manutenção. Não estou em condições de compreender tudo relacionado com você pretende fazer, mas esta é uma estimativa geral. Você tentou explicar numa longa carta aquilo que eu ainda não vivenciara. Nesse interim, seguem os princípios acima. Deve-se aplicar o dinheiro naquilo a que ele se destina. Isso vai deixar a coisa bem clara. Tendo previamente recebido uma carta de Srila Prabhupada, Bhavananda e Jayapataka ficaram um pouco desanimados, achando que poderiam ter desagradado seu mestre espiritual. Mas Prabhupada os reanimou. Sei que vocês estão trabalhando árdua e sinceramente. Não estou aqui para criticar, mas como líder da instituição, o mestre espiritual de vocês, cabe a mim descobrir seus erros. Perante seu mestre espiritual, mesmo Chaitanya Mahaprabhu reconhecia seus erros. Reconhecer erros perante o mestre espiritual é uma boa qualificação, de modo que a pessoa se sujeita à retificação. Mas se ela pensa que é inteiramente perfeita, então de nada adiante a retificação. Não fiquem magoados quando eu os corrijo. Este é meu dever fundamental. Chanakya Pandit diz que devemos encontrar erros nos discípulos e nos filhos, pois isso é bom para ele. Prabhupada também perscrutou a contabilidade de Vrindavana, da qual Guru Das era presidente e Tejas, em Delhi, era o supervisor financeiro. Revendo o último pedido de Tejas, Prabhupada escreveu em resposta: estou anexando a lista de cheques solicitado por você por correspondências registradas. Só que não estou enviando um cheque de 3.000 rúpias para roupas da deidade que deveriam ser pagas ao alfaiate Lalit Prasada em Vrindavana. Gurudasa Yamuna é quem deve estabelecer um programa separado no qual haja a coleta para a parafernália da deidade, não devendo incluí-la no capital de construção como foi por você solicitado. Além disso, aconselhei a Gurudasa não pagasse nenhum alfaiate, mas que ocupasse nossas próprias devotas em fazer as roupas das deidades. Prabhupada também encontrou uma séria inconsistência na contabilidade que ele assinalou para que Tejas corrigisse. Segundo meu talão de cheque, após preencher o último cheque de 17.600 rúpias, há um saldo de apenas 18.745,81 rúpias. Mas você está indicando um saldo de 100.313,64 rúpias. Por que a diferença? Envia-me um extrato completo da conta. Gurudasa e Tejas asseguraram a Prabhupada que o Krishna Balaram Mandir estaria pronto para ser inaugurado em julho de 1974. O próprio Prabhupada desenhou os cartões de convite e pediu que fossem impressos e mandados para pessoas importantes. Restando apenas 3 meses, os planos de Prabhupada eram de viajar de maio até julho. Dando permissão para que fosse transferido para Vrindavana, o capital de Delhi, ele partiu. Ele voltaria em 3 meses para a grande cerimônia de inauguração. Aqui termina o capítulo 7.
Capítulo 8. As primeiras duas paradas de Srila Prabhupada na Europa foram em Roma e Genebra. Em ambos os locais, os devotos conseguiram muitos programas de conferência externa, bem como tomaram providências de que convidados importantes se reunissem a Prabhupada em seu aposento. O templo de Roma era uma pequena casa num movimentado cruzamento perto da Piazza Lodi. O trânsito era implacável, com seu barulho penetrando os aposentos de Prabhupada no interior do prédio do templo. Espero que o barulho do trânsito não incomode demais, desculpou-se Dhananjaya, o presidente do templo. Não, replicou Prabhupada, esse som é muito agradável. Isso significa que esta é uma parte muito importante de Roma. Esta localização é muito boa. Na Vila Borghese, num auditório de hotel construído para acomodar 500 pessoas, Prabhupada falou perante uma audiência formada por mais de 1000 frequentadores. Prabhupada ficou satisfeito ao ver os italianos reunirem-se com semelhante entusiasmo, comportando-se como se fossem receber as bênçãos do Papa. Eram piedosos, mas não se lhes ensinara adequadamente como ocupar-se a serviço do Senhor. Ele disse que este era um grande defeito. Embora os homens houvessem conseguido um encontro entre Prabhupada e o Papa, e o Papa estava doente, de modo que Prabhupada encontrou-se com o cardeal Pignedoli, que estava encarregado das relações não cristãs. Ao voarem para Genebra, Prabhupada e seus secretários avistaram os nevados Alpes. Este é um lugar muito perigoso, observou Prabhupada enquanto o avião voava acima dos picos alpinos. Muitos aviões colidiram aqui. Em Genebra, o prefeito ofereceu a Prabhupada uma recepção oficial. Tudo ocorreu regularmente, segundo o protocolo diplomático. Em seguida, o prefeito perguntou francamente: se todos se tornassem como o senhor está dizendo, a economia não seria ameaçada? Prabhupada disse que não, e citou o mesmo verso que dera aos repórteres da imprensa em Hyderabad. Anad Bhavanti Bhutani. Os cereais são produzidos pelas chuvas, que por sua vez são produzidas através do sacrifício a Vishnu. Prabhupada sugeriu que se os homens cultivassem suas próprias terras e mantivessem vacas, não teriam quaisquer problemas econômicos. Os devotos conscientes de Krishna poderiam trabalhar em todas as esferas de vida na sociedade. De fato, eles poderiam ensinar como organizar a sociedade segundo os princípios conscientes de Deus. Ao retornar para o templo, Prabhupada perguntou: minhas respostas estavam corretas? Um dos devotos replicou que achava que o prefeito considerava que os devotos eram pedintes. Por isso, disse Prabhupada, falei-lhes sobre lavrar a terra. Não somos pedintes, estamos dando o conhecimento mais elevado. Dê-lhes uma cópia do Bhagavad Gita, o conhecimento máximo. Ele não pode nos dar nada. Logo, quem é o pedinte? Prabhupada aceitou um convite em Genebra para falar na Organização Mundial de Saúde das Nações Unidas. Ele também teve no templo um encontro com o indologista Jan Hubbard e com vários cientistas e professores. Karandara, um dos principais discípulos de Prabhupada, veio visitá-lo em Genebra. Karandara, sentindo-se incapaz de seguir à risca os 4 princípios reguladores, deixara o movimento 4 meses atrás. Até então, ele fora o dirigente que liderava a ISKCON dos Estados Unidos. E Prabhupada dependera bastante dele para tratar com seus impressores da Dai Nippon, para coordenar a distribuição de livros e para coletar fundos de todos os templos dos Estados Unidos. Desde que saíra, Karandara havia sentido muito remorso, tivera uma mudança interior e telegrafara a Prabhupada dizendo que queria voltar e mais uma vez render-se a seus pés de lótus.
Srila Prabhupada recebeu com alegria a sua decisão e Karandara voara imediatamente para Genebra. Após falar algumas horas com Karandara, Prabhupada decidiu que ele seria o homem mais indicado para assumir as pesadas responsabilidades de GBC da Índia. Ele deveria estabelecer sua sede em Mumbai e ajudar os devotos a conseguir o certificado de não objeção. Era uma ousada medida de Prabhupada, tomando por base a confiança em seu discípulo e na necessidade imediata de uma liderança consciente de Krishna na Índia. Ele mandou seu secretário datilografar imediatamente uma carta aos líderes dos templos de Hyderabad, Bombaim, Calcutá, Mayapur, Delhi e Vrindavana, autorizando a designação de Karandara como novo comissário do corpo governante da Índia. É para mim um grande alívio, escreveu Prabhupada. Por favor, dê-lhe toda a cooperação e trabalho em conjunto em prol do avanço de nossa missão de tornar o povo da Índia consciente de Krishna. Paris, 8 de junho. 2.500 pessoas na audiência, bem como 50 devotos no palco aguardando o aparecimento de Srila Prabhupada no La Salle Pleyel, em Paris. Após o Kirtana, Prabhupada iniciou sua palestra mandando um devoto ler na Bíblia o Evangelho segundo São João. No início era o Verbo e o Verbo era Deus. Prabhupada falou então sobre o poder do Santo Nome como um som transcendental. Muitas pessoas na plateia eram estudantes radicais que vieram com o único intuito de causar problemas. E Srila Prabhupada fez uma analogia que os agitou, comparando a existência da alma condicionada no mundo material à punição recebida pelo cidadão ao quebrar as leis do Estado. Assim que Prabhupada disse que os cidadãos desobedientes seriam punidos, os alunos puseram-se a vaiar e gritar. Ele falava em inglês e sua discípula Jyotirmai Devidasi traduzia cada frase no microfone. Quando os estudantes começaram a gritar, Prabhupada voltou-se em direção a Jyotirmai e perguntou: "O que estão eles dizendo?" "Eles não gostam do exemplo que o senhor deu", replicou ela, "pois não gostam do governo aqui." Srila Prabhupada replicou então aos desafiadores: "Talvez vocês não gostem disto, mas o fato em si é que se vocês quebram as leis, serão punidos." Ele estava falando sobre a lei absoluta do karma, mas os estudantes radicais levaram isso para o lado político. Eles continuaram esbravejando contra Prabhupada. Um homem deu um salto e bradou bem alto em francês: "O senhor pode estar falando coisas espirituais, mas uma coisa que eu jamais faria é sentar-me num trono e exigir que as pessoas curvem-se aos meus pés." Com essas palavras, a audiência pôs a aplaudir e assobiar e cantar as palavras: "Parterre, parterre, parterre." Aqui também Prabhupada pediu a tradução. Jyotirmai falou-lhe que eles estavam bradando: "Desça." Rebatendo o desafio, Prabhupada diretamente no microfone falou com firmeza: "Eu poderia ficar no chão e nesse mesmo chão falar com vocês mesmos, mas não vamos ficar pensando que com isso vocês iriam compreender melhor. Se vocês conhecerem a ciência da consciência de Krishna, então também podem sentar-se na Vyasasana e eles curvar-se-ão a seus pés." A réplica potente de Prabhupada provocou silêncio no auditório, como se sua resposta tivesse satisfeito os desafiadores. De repente, um homem negro saltou sobre o palco e dirigiu-se à audiência do teatro. Ele começou falando em defesa de Prabhupada e dos devotos, mas então pôs-se a falar contra eles. Finalmente começou a falar incoerentemente.
E Prabhupada virou-se para os seus discípulos no palco e disse: tudo bem, façam Kirtana. Os devotos levantaram-se com tambores e cártalas e começaram um Kirtana tonitruante. A maioria das pessoas da audiência também aderiu e os protestos foram abafados. Após essa cena tumultuada, enquanto ia de volta ao templo, Prabhupada disse que no futuro eles não deveriam dar-lhe uma vyasasana na qual ele estivesse de sentar-se ao falar perante audiências públicas. No futuro eles deveriam dar-lhe como assento uma simples almofada. Ele também duvidou do valor de explicar filosofia para audiências tão grandes. Pelo resto de sua permanência em Paris, ele falou para grupos menores, que de fato estavam interessados em ouvi-lo.